Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e eu vou mostrar mais um exemplo de obtenção dos diagramas de esforço solicitantes de uma viga biapoiada. Em outros vídeos eu já mostrei dois outros exemplos. Esse é o terceiro exemplo. O exemplo é esse aqui. É uma viga que está com apoio fixo, né, ou articulação em A, e apoio móvel ou apoio simples, né, tanto faz o nome, a nomenclatura, em B. Ela está recebendo duas cargas, uma carga vertical de 11 kN para cima e um momento aplicado, né, um binário de 15 kN. Né? Eu sempre comento que quando esse momento ele poderia ser aplicado, por exemplo, se houvesse uma chave de roda, né, saindo, né, da tela na sua direção, na direção de quem estiver assistindo esse vídeo, e você gira essa chave como se você estivesse desrosqueando a porca de uma roda de carro, por exemplo. Isso geraria um momento, por exemplo, nesse sentido aqui, de 15 kN, no sentido, esse caso, anti-horário. Né? O momento tem a ver com tendência de giro, força tem a ver com translação, movimento, né, de translação. Então são dois esforços diferentes, mas são esforços que podem acontecer na estrutura e os apoios vão executar reações que equilibrarão, né, que procurarão equilibrar essa estrutura, deixar essa estrutura continuar parada. Então vamos calcular as reações. As reações de apoio, pessoal, vamos colocar, nós fazemos em primeiro lugar, né, não há carga inclinada, então não precisamos decompor a carga, obter as componentes da força de nenhuma força inclinada. Então já vamos para o cálculo das reações direto. A convenção de sinais para reações que eu adoto é de livre escolha, né? Eu sempre adoto a mesma, força para a direita, força para cima, momento anti-horário positivos, no sentido oposto é negativo. Temos no apoio fixo ou articulação duas reações de apoio que ele pode executar se necessário for, uma força horizontal e uma vertical. Eu chamei de ZA e YA e adotei os sentidos positivos da minha convenção, força para a direita, força para cima, YA para cima. E o YB, o apoio simples aqui só executa uma reação vertical perpendicular a ele, que eu chamei aqui de YB, porque o eixo horizontal eu costumo chamar de Z e o eixo vertical de Y, então eu chamei essa reação de YB. Tem gente que chamaria de FVB, né, de força vertical em B, não, tanto faz a nomenclatura, é a mesma reação, eu estou chamando de YB. Aqui nós temos três incógnitas, né, as três reações, e temos três equações de equilíbrio no plano. Então vamos a elas, né, para encontrar essas incógnitas. Soma das forças na horizontal é igual a zero, isso vai dar ZA igual a zero. Não tem mais nenhuma força, então a reação na horizontal nessa estrutura é nula, porque não há nenhuma força externa na direção horizontal que force a articulação a executar alguma reação. Segunda equação de equilíbrio no plano, soma das forças em Y, né, igual a zero, na vertical igual a zero. YA é mais YA porque é força para cima, mais 11 mais YB igual a zero. Isolando as variáveis na esquerda, passo 11 para o outro lado, vai ficar YA mais YB igual a menos 11. Aí terceira e última equação de equilíbrio no plano, somatória dos momentos em relação a qualquer polo precisa ser zero. Eu posso escolher qualquer um polo e preciso escolher um. Então vou escolher, normalmente a gente escolhe um dos extremos da barra, né? Normalmente, né? Salvo em casos excepcionais, esses pontos costumam ser muito bons para se escolher, né? São os melhores, mais indicados para escolher, embora não seja obrigatório, né, escolhê-los. Mas eu vou escolher o ponto A aqui como polo, né, para a somatória dos momentos, no canto esquerdo da viga aqui, da barra. Somatória dos momentos em relação a igual a zero. Momento de uma força é força vezes braço. Isso vai dar ZA vezes zero, porque a linha de ação da força passa pelo polo A, não tem braço, né? Quando a linha de ação da força passa pelo polo, o braço é zero. Braço de um momento é a distância do polo à linha de ação da força. YA também é vezes zero, a linha de ação da força passa pelo polo, o braço é zero, o polo não tem distância em relação à linha de ação da força. Seguindo, o 11, olha, a linha de ação do 11 é uma linha vertical que está passando aqui, onde eu estou indicando com o mouse. O polo está fora da linha de ação da força, então existe braço, existe momento. Então o braço é a distância do polo à linha de ação da força, nesse caso essa distância é 3 metros, conforme fornecido no enunciado. E aí temos 11 vezes 3, que é força vezes braço,
né? Distância do polo à linha de ação da força é o comprimento do segmento que liga o polo à linha de ação da força e forma 90 graus com essa linha de ação. Esse comprimento, que é o braço, vale 3 metros nesse caso. É 11 vezes 3, tendência de giro dessa força de 11 em relação a é anti-horária, tendência de giro é anti-horária. Anti-horário para cálculo de reações eu estou adotando como sentido positivo, então vai ser mais 11 vezes 3. Momento aplicado, né, momento puro ou binário, tal que seja, ele só entra em equação de momento sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver. Diferente de força, né, que eu multiplico por uma distância para virar momento. Momento já está pronto, não precisa multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver. Então aqui ele entra na equação somado ou subtraído, dependendo do seu sentido. Aqui o 15 está no sentido anti-horário, que é positivo para efeito de reações e apoio, porque eu estou adotando o sentido anti-horário positivo para momentos. Então vai ficar ZA vezes 0 mais YA vezes 0 mais 11 vezes 3, porque é anti-horário o sentido do momento da força de 11 em relação a A, mais 15, mais YB vezes 7. A distância aqui 3, 5, 7, né, da linha de ação da força YB em relação ao polo A. Isso é igual a zero. Tendência de giro anti-horária também do momento da força YB em torno do polo A. Resolvendo essa equação vai dar 7YB igual a menos 48. Né? Passando para o outro lado vai com o sinal oposto, foi com o sinal negativo. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar YB igual a menos 48 sobre 7. YB vai dar menos 6,86 kN. O menos significa que a reação real está no sentido oposto à reação adotada inicialmente. Eu adotei uma reação para cima, a reação real está para baixo. Substituindo na equação 1, a reação real está para baixo, mas eu não preciso mexer em nada do que eu desenhei aqui. Só no próximo passo, quando eu desenhar as reações calculadas, eu desenho uma forcinha YB para baixo, né, de 6,86. E substituindo na equação 1, vai ficar YA mais YB igual a menos 11, vai ficar YA mais menos 6,86, eu substituo, né, na equação com o sinal, é claro, igual a menos 11. Mais com menos dá menos, vai ficar YA menos 6,86 igual a menos 11. Passo 6,86 para o outro lado, vai com o sinal oposto, estava como menos aqui, vai como mais, então vai ficar YA igual a menos 11 mais 6,86, YA igual a menos 4,14. Daí então, nós temos como reações ZA igual a zero, não tem força na horizontal aqui, a reação é zero na horizontal, YA é 4,14 para baixo, né, porque eu calculei aqui deu menos 4,14, YB é 6,86 para baixo, porque eu adotei para cima, a reação deu negativo e vale 6,86, né, YB menos 6,86. Então, nesse primeiro vídeo nós calculamos as reações de apoio dessa estrutura, né, isostática, uma estrutura simples, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o método das funções, a obtenção dos diagramas de esforço solicitantes da estrutura pelo método das funções. É uma continuação desse vídeo aí, a parte 2 desse vídeo.